Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseado neste livro de David e Carol Sulmerk, 151 Reflexões sobre Educação de Filhos. Sabedoria bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória de vida do seu filho. E antes da gente iniciar o episódio, eu queria pedir para você que está assistindo aí o vídeo, deixe o seu like, clique ali no joinha, também compartilhe, comente e não esqueça de inscrever-se no canal e ativar as notificações. A gente tem observado aqui nas estatísticas do canal que muita gente que assiste não é inscrito. A grande maioria, 68% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no canal não são inscritos. Então você que está aqui assistindo, inscreva-se, deixe aí a sua inscrição, ative os sininhos e sempre que sair alguma programação, algo novo aqui, você vai receber a notificação. Não esqueça, like, deixe o seu like, seu joinha, comente, dê o seu feedback para nós, mande para os seus amigos e também inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe e vamos para o episódio? O episódio de hoje é de número 24, Filhos Consagrados. E o texto está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 24 ao 28. Havendo-o desmamado, Ana levou Samuel consigo e o apresentou à casa do Senhor. E disse ela, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias em que eu viver. Então aqui nós vimos a continuação aqui da história, né, e trazendo agora Ana e Eucana para o nosso contexto aqui com a vida de Samuel. E o que é interessante nessa história de Ana é que por anos ela orou por um filho. E a partir do momento que ela decidiu entregar o filho ao Senhor, ela decidiu devolver a Deus, que ela teve a concepção do que são filhos. Filhos são heranças de Deus. Deus concedeu a petição dela. A partir do momento que Ana ora e diz que o que tu me entregares eu te devolverei, ela engravidou e teve o bebê que foi Samuel. Aqui o autor traz esse contexto, né? Todo de Ana, quando Ana vai lá, ora ao Senhor, né? Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo, como o moço falou. E no episódio passado nós vimos ali que Eli, que foi a pessoa que ficou com Samuel, não foi um pai dos melhores, né? Então aqui vamos entrar nesse contexto. Por que Samuel, mesmo tendo sido criado pela mesma pessoa, né? Por Eli, né? Naquela família, né? Porque querendo ou não, ele estava ali dentro, ele estava sendo criado por Eli e também convivia com os filhos de Eli. Mas ele não se corrompeu com aquele ambiente. Então aqui nós vimos que o versículo fala, né? Havendo desmamado. Então Samuel estava ainda novinho quando ele foi entregue ali no templo para Eli. Então vamos pensar que Samuel tinha uns 3 anos mais ou menos para que isso acontecesse. E mesmo assim, ele tinha sido nutrido pela sua mãe. Ele tinha sido nutrido, não só alimentado, mas também a parte espiritual, porque é essa nossa função materna. Não é só dar o alimento com, né, o leitinho aqui do nosso peito, mas é nutrir espiritualmente todas as suas emoções, todos os ensinamentos. Ana passou de uma tal forma que mesmo Samuel, na sua tenra idade, não se deixou corromper pelo aquele ambiente. Ana traz ali o papel da mãe do nutrir e o desmamar ali eu entendo como que a primeira infância, né? Ela esteve com a primeira infância e para ter o seu filho Samuel, Ana sabia o que fazer. Ana sabia que aos pés do Senhor ela iria obter resposta do que ela estava buscando. E eu acredito que Ana, com base nisso, ela transferiu isso a Samuel. Esse princípio, esse valor, essa cultura ao coraçãozinho do menino, que de tal maneira foi colocado tão profundo no coração dele, que como a Bianca falou, os filhos de Eli são, você vai ler a história deles, eles são terríveis, e Samuel convivendo na mesma casa não se corrompeu.
E aqui nós também vimos a história de Sansão. Sansão foi gerado por uma mulher estéril. E o Senhor também apareceu para ela, né, para o seu esposo, através de um anjo. Ele falou que ele concederia um filho. E esse filho iria libertar o povo dos filisteus. E foi Sansão. Um homem, né, um menino que era para dar super certo. Porque foi consagrado ao Senhor. E o tema de hoje é filhos consagrados. O que temos gerado, né, no coração dos nossos filhos? Temos passado isso para eles, que eles são consagrados a Deus, que eles foram herança que o Senhor deu para nós, que eles são flechas nas nossas mãos. Nós temos passado isso e nós temos tido também essa concepção do que são os nossos filhos. Né? O Senhor nos deu e nós vamos devolver? Ou a gente quer guardar aí numa bolha, numa caixinha, para ficar com a gente para sempre? Eles são profetas dessa geração. E eles vão ser lançados como flechas. Então aqui a gente vê a vida de Samuel, mesmo na tenra idade. Samuel, como a gente falou, foi para o templo, foi entregue a Eli, ele tinha aproximadamente 3 anos de idade. Que coragem numa mãe, né? Mas ele já tinha princípios, ele já tinha valores. Ana e Eucana já colocaram isso na vida deles. Nós vemos também na Bíblia a história de Moisés. Moisés foi bem parecido também, porque ali quando Joquebede colocou ele no cestinho e ele foi até a filha de Faraó, depois foi devolvido para ela, para que ela o amamentasse. Então, a pastora Viviane falou uma coisa muito interessante, que ela que vai de encontro à questão de formação de valores, né? Quando a Joquebede não teve medo de colocar Moisés no Nilo, né, no rio, porque foi ela quem fez o cesto. Ela sabia o que ela preparou. Ela sabia a base que ela tinha dado, que ela tinha feito, como ela havia preparado. Então o Nilo não assustava ela. Então, para você que é pai e mãe, você precisa saber ter certeza da base que você está preparando seu filho. Porque por mais que você ache que não, por mais que você lute, por mais que você não queira, o seu filho vai ser lançado. O seu filho vai ser colocado no Nilo. E aqui o Nilo a gente pode ter como uma representação do mundo, né? Onde os valores dos nossos filhos, os nossos valores, os valores que você passa serão testados. É ali que você verá colocada à prova a sua criação, o caráter que você implantou, que você criou no coração dos seus filhos. Então a negligência não cabe mais, não cabe mais. Não há mais espaço para negligência. Você que é cristão, você que declara que é um seguidor de Jesus, filhos são herança de Deus, você não pode negligenciar aquilo que o Senhor te entregou. Então é momento, é mais do que o momento de nós despertarmos, abrirmos nossos olhos e partirmos para cima na criação dos filhos. Pararmos de ser ausentes, parar de omissos, negligentes e termos ciência disso, que a educação, a criação, a formação do caráter dos nossos filhos depende de nós. Aqui nós vimos, o que eu vejo aqui nessas histórias, tanto de Samuel como de Moisés, é o quão importante foi os pais na vida deles. Mesmo que a presença foi ali naquele início, né, da sua vida, depois provavelmente, né, Ana todo ano ia visitá-lo, né, e Joquebede também via, Moisés, né. Joquebede foi algo incrível, quem sabe você não está familiarizado com a história. O bebê foi colocado, havia uma ordem de Faraó, porque o povo estava crescendo muito, e Faraó tinha medo que eles fossem se revoltar por estarem em maior número. Então ele deu a ordem que matassem todos os bebês do sexo masculino. E Joquebede então prepara um cestinho, quando Moisés já estava num tamanho que ela não podia mais escondê-lo, e colocou no Nilo próximo aonde a filha de Faraó estava, né, se banhando. E a Bíblia fala que a irmã de Moisés, Miriam, seguiu acompanhando, e quando o bebê chorou, a filha de Faraó mandou que trouxessem, ela viu o cesto e mandou que trouxessem o cesto. E a Bíblia também diz que Moisés era um bebê formoso. E aí ela se encantou
E na hora a menina chegou e disse, olha, eu conheço alguém que pode criar. Pode Eu amamentar conheço ele, alguém que né? pode amamentar ele. E ela então mandou o bebê para casa de volta de Joquebede e ainda estava pagando Joquebede. Então Joquebede teve, por ser uma mãe sábia, por ser uma mãe com princípios e confiar em Deus, ela, além de receber a bênção, né, financeira de estar sendo paga para cuidar de seus filhos, do seu filho, ela teve a chance de, na primeira infância, implantar nela, no coração de Moisés, os valores, os princípios que não houve, o Egito não foi suficiente para tocar no coração dele e fazê-lo perder todos esses valores. Ele conviveu ali, né? Os cuidados ali foram suficientes para criar uma identidade nele, Uhum. né? E aqui o autor fala assim: Moisés, sob seus cuidados, foram suficientes para criar nele, agora que eu falei, uma identidade, uma identificação forte do seu povo. Então ele sabia de onde ele vinha. Uhum. Né? Então, por mais que depois ele foi morar, né, lá dentro do palácio, lá com o faraó, com a filha de faraó, ele sabia quem era o seu povo. Uhum. Isso mesmo. E a questão da identidade da cultura com relação aos filhos, né, é tão importante que a gente às vezes não se atenta. Houve, após um período, Moisés, através do comando de Deus, consegue libertar o povo do Egito. E o povo começa uma jornada no deserto. Só que o povo estava há tanto tempo escravo no Egito que a cultura do Egito já havia entrado no coração do povo, de algumas pessoas. Eles estavam tão familiarizados, mesmo sendo escravos, mesmo estando trabalhando exaustivamente. Você vai lendo na Bíblia, a cada provação que há no meio do deserto, uma falta de comida, uma falta de água, eles cobravam de Moisés e diziam, no Egito nós tínhamos isso. No Egito nós tínhamos aquilo, mas no Egito você era escravo. Então, da geração que saiu do Egito, somente 2 pessoas chegaram em Canaã, na Terra Prometida. Deus precisou purificar todo o povo, fazê-los morrer no deserto, para que a cultura, para que tudo aquilo que foi adquirido no Egito viesse a desaparecer no deserto e que uma nova cultura começasse. Então, você que é pai e é mãe e às vezes fala, eu não posso dar o que eu não recebi, eu não posso entregar para o meu filho aquilo que eu nunca tive. Não, isso não existe. Você precisa quebrar esse ciclo, os ciclos precisam ser quebrados, você precisa consagrar os seus filhos a Deus. Ah, Moisés, mas eu nunca tive alguém que me falasse do Evangelho. Gente, hoje, além da igreja, o mundo é farto, cara. Vai pesquisar, vai ouvir pessoas. Sabe aquele momento que você está no seu carro ali, que você vai dirigir? Coloque um pastor, ouça alguém falando sobre a Bíblia, sobre teologia. Nós estamos aqui passando um pouco do conhecimento que a gente tem, pouco, mas estamos compartilhando. Então, hoje não tem desculpa para você dizer que você não tem capacidade de consagrar seus filhos, de ensinar seus filhos, de implantar neles de maneira exaustiva. Precisa ser de uma maneira até doutrinária o Evangelho de Cristo dentro do coração deles. O que eu vejo aqui, olhando para a história de Samuel e de Moisés, né, os fatores que foram importantes. Em primeiro lugar, eles foram crianças consagradas a Deus. Sim. Né? Então, seus pais tinham total convicção que por mais que Samuel foi entregue ali no templo e Moisés foi entregue à filha de Faraó, eles tinham convicção, seus pais, que Deus estava os guardando. E outro aspecto importante na vida deles foram nada mais, nada menos que os seus pais. Sim. Que conseguiram implantar princípios e valores e ficar tão fixados no seu coração que eles tinham referência de identidade, referência do povo que eles vinham. E a gente vê na história de Samuel que Samuel estava dentro do ambiente que era para ser o ambiente melhor da face da terra, que era dentro de uma igreja. Mas mesmo assim ele foi colocado dentro de um lugar ruim. Sim. Né, com pessoas ruins. E ele não se corrompeu. Depois nós temos na Bíblia também a história de Moisés e de Daniel. De Moisés não, diz José e Daniel. Jovens também que foram expostos a outras culturas e não se corromperam. Então Deus, como a gente já falou aqui, em sua sabedoria
infinita colocou aqui essas histórias na Bíblia para que a gente pudesse se basear e que elas pudessem se mostrar para nós com tanta facilidade que a gente pode usá-las hoje nos nossos dias atuais. Sim, a história de José, ela a princípio, ela é um pouco triste. José é vendido como escravo para o Egito, sofre lá por um período, mas chega um momento que ele se torna governador do Egito. E mesmo quando governador, mesmo quando sendo a segunda pessoa no Egito após Faraó, ele não se esqueceu das suas raízes. Os valores de José, os valores que seu pai Jacó havia implantado no seu coração, foram tão fortes que nem as benesses do Egito foram capazes de apagar isso. E quando ele reencontra os seus irmãos que o venderam como escravo, ele não há nele sentimento de vingança, e sim um sentimento de perdão, sabe? Depois por tudo que passou, o momento atual não fez nele o poder que ele tinha, não criou nele um coração presunçoso. Ao contrário, de raiva, de vingança. De vingança, mas havia nele um coração bondoso, que eu creio que fora criado pelo seu pai Jacó. Ele passou por tudo isso, mas sempre crendo em Deus. Sempre, nunca Então abandonou. É o que a gente tem falado aqui incansavelmente. Inculcar a palavra de Deus no coração e na mente dos nossos filhos. Inculcar princípios e valores para que eles, no decorrer da vida, não se percam. Daniel, no caso de Daniel, a Bíblia fala que Daniel ele é levado cativo para Babilônia. Só que há uma diferença entre José e Daniel, é que José foi levado como escravo. Como escravo, ele trabalhou como escravo lá, foi vendido como escravo. Foi preso. E Daniel não. Daniel, ele fazia parte da nobreza. E ele foi levado, a Bíblia fala que o rei manda assim, vá e busque para mim jovens formosos, inteligentes, para que possa trazê-los e eles possam aprender a cultura da Babilônia e nos servir aqui. Então é isso que vai acontecer com os nossos filhos. O mundo vem atrás do que é melhor de nós. O mundo vem correr atrás do que nós temos de melhor. O que é que nós temos de melhor? Os nossos filhos. Então, se nós não termos esse compromisso de implantar neles Cristo, colocar Cristo cada vez mais fundo, os ensinamentos de Jesus cada vez mais fundo no coração deles, a hora que eles, como Daniel, chegarem na Babilônia, Daniel não foi colocado numa cela, Daniel foi levado para a casa do rei. Daniel foi dado a ele e aos jovens toda a comida que o rei comia. Porque como eles iriam servir o rei, o vinho que o rei tomava era dado a Daniel. A comida que o rei comia era dada a Daniel. Todos os manjares. E ele abriu mão. E ele e os outros jovens decidiram abrir mão daquilo. Então que os nossos filhos cresçam de uma maneira que quando os manjares do rei, o vinho do rei, for oferecido a eles, eles digam não, eu prefiro legumes e água. Eu prefiro os valores que foram implantados pelos meus pais. Porque Daniel orava ao Deus dos seus pais. A Bíblia fala, eu orarei e buscarei o Deus dos meus pais. Longe na Babilônia, Daniel provavelmente não retornou mais à sua terra, permaneceu lá e orava ao Deus dos seus pais sempre. As janelas do quarto dele eram abertas para Jerusalém. Isso que a gente está falando agora, né? Sobre filhos consagrados. Então, qual é a lição que a gente aprende aqui hoje? Pais piedosos, né? Tanto Ana e Eucana, como Joquebede, seu esposo, Arão e todos os pais, né? Tanto Jacó, os pais de Daniel, que a Bíblia não menciona, não cita, né? O nome, mas todos eles foram pais tão piedosos que instruíram os filhos de uma maneira tão absoluta que mesmo em ambientes hostis eles conseguiram sobreviver e, acima de tudo, crer no seu Deus, no Deus dos seus pais, né, amor, como você falou. E aqui ainda fala, né, que no caso dos nossos filhos, muitas vezes, como você já falou, né, amor, eles vão estar expostos aqui nesse mundo.
né? Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho. Seja no celular, seja na televisão. E até mesmo, às vezes, na igreja. Uhum. Né? Porque vai chegar, eu creio assim, esses dias eu e o moço estávamos conversando, vai chegar, né? Nós estamos em tempos difíceis, mas os nossos filhos vão pegar tempos mais difíceis, em que a postura e o posicionamento deles vão precisar ser mais assertivos, né? Talvez nós nessa caminhada ainda vamos pegar essa fase. E nós estamos vendo hoje, em todo momento, eles têm, mesmo pequenos, que afirmar a fé deles. Agora nós viemos, né, de um momento aí de Páscoa, e o Noah olhou para mim e disse assim: mamãe, se Jesus não tivesse morrido por nós, nós não estaríamos aqui. E eu olhei para ele e disse: é verdade, filho. Tipo, filho, que sabedoria. Concepção de um menino de 6 anos. Quem te falou isso? Ninguém, mamãe, eu estava pensando agora. Estava pensando nisso. Não é verdade? Ele queria que eu dissesse, né? Eu disse: sim, filho. Porque Jesus, né, o mundo jaz do maligno, Jesus veio para nos libertar, né, do pecado, para redimir as nossas vidas, para nos salvar. E com certeza, né, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Então, se o Senhor não tivesse vindo, morrido por nós, talvez a gente não estaríamos aqui mesmo. Talvez esse mundo nem existisse. Deus em seu plano perfeito, né? Por isso que a gente chama até para ensinar para as crianças o plano da salvação. É a vinda de Jesus, a sua ressurreição. Então, eu olho para ele assim em todos os momentos e vejo, nossa, tá dando certo. Sim. Né? Mas mesmo assim o trabalho não para, porque todo dia ele vai ser ensinado uma coisa diferente, vai ser colocado, né, sobre ele alguma coisa que ele tenha que decidir, vai ser visto, vai ser na televisão, como o moço falou, vai ser, né, colegas. Esses dias ele estava falando: ai, mamãe, os meninos lá na minha sala estavam lá falando de Jesus. Disse: filho, quem eram os amigos? Ele falou o nome e eles falaram que eles vão na igreja. Eu digo: filho, que bênção, é esses amigos que tu tem que estar mais perto, porque eles só estão no kindergarten, né? Então a nossa concepção, a concepção do Noah é que ele vai para a escola, ele estuda, tudo bem, mas ainda não tem homework, né, que é o dever de casa, e ele brinca. Né? A diversão dele está na educação física, ele gosta muito da professora, então é tudo muito tranquilo ainda, né? Mas a gente vai a todo tempo, quando o Noah é apresentado a outras pessoas, eles vêm nos falar: nossa, a pessoa que leva ele para a escola todos os dias, ela disse: nossa, só se eu pudesse ficar com o Noah para sempre, ele já tem um lugar no meu coração. Então assim, a gente está fazendo, né, colocando no mundo pessoas boas. A gente está dando ensinamentos bons. Isso envolve um ensinamento, uma educação sem trégua, uma educação com regras, uma educação não negligente, uma educação que, acima de tudo, é ensinada a ele que ele tem limites. O que ele pode, o que ele não pode. A Bianca, até por estar mais próxima dele, tem sido, de certa, não vou dizer linha dura, mas linha firme com ele, né? Nas coisas, no que não pode, no que, filho, isso daqui, os valores são bem claros e são taxativos aqui em casa, porque precisa haver isso. A criança, ela é um ser que você está moldando ele na primeira infância, ele precisa você entender que a vida lá fora, ele vai viver uma vida de regras, uma vida que ele vai ter que seguir leis, uma vida que ele vai ter que seguir princípios, e isso é feito aqui em casa com nossos filhos, tanto com o Noah quanto com a Zoe. Porque eu até estava lendo ontem o livro, comecei a ler o livro do Jordan Peterson, 12 Regras da Vida, e ele fala no livro que um ser humano sem regras, um ser humano sem limites, sem regras, ele é um ser humano que acredita ser livre, mas na verdade é um ser humano escravo das suas paixões.
Você já pensou, você é escravo de você mesmo, escravo dos seus vícios, escravos das suas paixões. E aí acaba uma criança crescendo dessa maneira. Aí quando chega na sociedade que é confrontada, aí se frustra, aí não consegue obter sucesso, porque no primeiro não que ganha, não, mas não está preparado, não foi preparado pelos pais para isso. Houve uma negligência nesse sentido. Então, há princípios cristãos, claro que você tem que passar como bases de fé do seu filho, mas também há princípios de convivência. Nem tudo é seu, nem tudo é para você. O mundo não gira em torno de você. Nem todas as pessoas irão te amar da maneira que o papai e a mamãe te amam. Não confie em todo mundo. Não vá para o banheiro com pessoas estranhas se alguém te chamar. Você precisa ser taxativo, falar essas coisas com seu filho e com a sua filha. Filha, não aceite nada de estranhos. Nós estamos aqui agora na série Mãe Exausta. Se você ainda não assistiu, volta lá. E nós estamos fazendo uns bate-papos, né, com mães da vida real. E o último até foi com a Keila Sena. E ela estava falando um pouco isso, que ela tem filhos de 16 e 18 anos. Né, sobre imposição de limites, sobre a argumentação que eles vêm e começam a questionar algumas coisas. Então, o quanto é importante a gente sentar, a gente conversar, a gente ouvir e a gente também chegando, né, dependendo da idade da criança, ser explícito mesmo no que precisa falar. Se tiver que falar de drogas, se tiver que falar de sexo, se tiver que falar de assuntos polêmicos como aborto, como outras coisas. Tudo que precisar. Os nossos filhos têm que ouvir primeiro da gente. Sim. Qualquer que for. Se você não sabe, se eu não sei. Né? Hoje o Noah vem com coisinhas da tabuada, vem com, como eu já falei aqui, coisas de ciência, rotação, translação. Então, às vezes eu nem lembro mais, eu já vou para o Google. Imagina quando chegar. Então, a gente tem que estar numa evolução diária, né? Um ciclo assim que a gente tem que sempre estar aprendendo, sempre estar em conhecimento. E o Noah agora fez 6 anos, né? A primeira infância dele já está acabando. E não, como o Mozo estava falando ali de questões de convivência, questões de limite. Por exemplo, hoje, filho, jantou, vamos. Ele já tinha tomado banho, porque hoje estava bem calor aqui. Eles correram lá fora, então a primeira coisa que fizeram foi encher a banheira para tomar um banho. E jantaram, e depois eu digo, agora vamos pôr o pijama. Né, desliguem aí a televisão, que eles ficaram um pouquinho assistindo. Daí, por mais que ele disse assim, ó, ai, não é justo, mas ele desligou a televisão. Sim, na primeira vez que eu falei, filho, desliga a televisão, é hora de botar o pijama, dormir, escovar os dentes. Então, assim, nem sempre o teu filho vai desligar a televisão, vai fazer o que você está pedindo com um sorriso no rosto. Claro, papai, estou aqui desligando. Nem sempre vai ser assim, mas ele sabe que é preciso. Né? Hoje a gente tira por nós, né? Nós já fomos crianças, nós já fomos adolescentes, nós já falamos não é justo para os nossos pais, então a gente já vem aqui com uma gama e quando a gente tem os nossos filhos a gente vê, nossa, isso tudo se repetindo. Esses dias eu estava conversando com a mãe e ela estava falando isso, pois é, né? Olha o tanto que eu falava isso para vocês. Eu digo, mãe é mãe, é tudo igual, né? Só muda de endereço. Alguns questionamentos a gente vai mudando, vai transformando, vai se adaptando, né? Vai evoluindo, mas algumas coisas, limites, vão ser sempre limites. Né? O não vai ser sempre não. O certo vai ser sempre certo e o errado vai ser sempre errado. Independente se você nasceu há 30 anos atrás. Né? Nós temos aqui um guia, que é a nossa Bíblia. Então, aqui ela nos diz o que é certo e o errado. Como o Mozo estava falando, as crianças precisam saber disso, elas precisam ter limites, hoje elas estão, na verdade, clamando por limites. Sim. Você vê, às vezes, uma rebeldia de uma criança e você interpreta aquilo como uma falta de educação, mas, na verdade, às vezes a criança trazendo para você a necessidade de ter um limite, né? A necessidade de ser, me diz o que eu faço, porque nós temos que entender que criança não tem maturidade para algumas decisões.
e ele está fluindo de emoções, ele está fluindo, às vezes, criança também tem raiva, criança também tem ansiedade, criança também tem empolgação, e às vezes ele não sabe lidar com isso tudo, e ele precisa de nós como pai, mãe, adultos formados para instruí-los como lidar com essas emoções. E você precisa não só instruir, você precisa afirmar a identidade do seu filho, da sua filha. Como a gente faz todo dia de manhã aqui, quando o Noah, antes de sair da escola, sair para a escola, a Bianca liga para mim no FaceTime, ele está tomando o cafezinho dele, eu converso um pouquinho com ele, e eu digo para ele quem ele é. Você é um discípulo de Jesus, você é uma luz aonde você chegar. A sua mente é protegida, o seu coração é protegido, meu filho. A gente agradece e a gente traz pontos de agradecimento para eles. Filho, na hora da oração a gente fala: Senhor, obrigado pela nossa casa. Senhor, obrigado pelo nosso carro. Obrigado pela nossa comida. Obrigado pela noite, a cama quentinha que a gente teve. Obrigado porque a gente acordou com saúde. Agora abençoa o dia do papai, abençoa o dia da mamãe, o dia do Nuno e o dia da maninha, e nos traz de volta todos são e salvos para estarmos em família novamente à noite em casa. Então a gente mostra para ele que tudo que nós temos vem de Deus. Eu costumo começar a oração sempre assim: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Sim. Né? Pela vida que hoje a gente acordou e hoje a gente está aqui. Esses dias eu vi um Reels, eu não lembro quem estava falando, mas uma pessoa falou assim, você acordou hoje? Outra pessoa, né? Acordei. Você respirou hoje? Respirei. Então eu tenho aqui 1 milhão, 2 milhões, 3 trilhões, eu tenho aqui muito dinheiro. Eu posso te dar ele. E em troca, você não acorda amanhã. Você quer esse dinheiro? Não. Ninguém quer. Né? Ninguém quer saber que amanhã você não vai acordar. Saber que amanhã você não vai estar com a sua família. Então isso a gente tem que passar para os nossos filhos. Agradecer em tudo. Né? A simplicidade da vida. Porque às vezes a gente quer agradecer só por coisas materiais. Né? A gente lembra do carro, a gente lembra da casa, a gente lembra da roupa, a gente lembra dos brinquedos. Né? E a saúde? E o trabalho? Né? E o fato do Senhor ter curado um machucado? Pequenas coisas. O fato, nós, né, que temos o vovô e a vovó perto, e eles podem ir, tantas crianças que não têm. Então, coisas assim que a gente tem mostrado para eles, porque aqui, gente, nos Estados Unidos é difícil. É um país inteiramente consumista. E se a gente não se policiar, a gente entra nisso. E os nossos filhos entram nisso. Eu estava até no dia do Mãe Exausta com a pastora Vivi e estava falando isso com ela, porque eles têm, né, são empresários, têm uma condição de vida boa. E eu perguntei isso para elas, assim, os filhos adolescentes chegam naquela fase, o que é o celular tal, o tênis tal, né, já chega falando as marcas. Não é igual os nossos hoje, que qualquer coisa que você dá para eles, eles já estão super felizes. Né? Sendo que ele quer o Noah de aniversário, ganhou uma cartinhas de Pokémon e tá lá com aquelas cartas guardadas, que o moço deu um álbum para ele, e para ele tá ali. Daí o moço até falou, nossa amor, que tão pouquinho, né? Só que para ele, foi um presente, eu acho que foi o presente mais inferior com relação a dinheiro que a gente já deu para ele no aniversário, porque aqui em casa, geralmente a gente dá um presente bom em aniversário e no Natal. Então, era para eles terem escolhido um presente, tipo assim, a gente pensou, né? Muito caro. Uma coisa ele escolheu algo muito simples e ele tá muito feliz com aquilo. Né? Ele tá muito feliz, então, e aí é lição pra gente. Isso, né? A gente vê que não é o valor das coisas. É o quanto você aprecia elas, né? E quando eles pequenos, assim, todo dia, assim, eu tenho procurado, né? O Noah agora tá com um negócio assim, mamãe, vou sentir muito a sua saudade. A sua saudade, ele fala. E eu não corrijo ele, porque eu acho tão bonitinho. Mamãe, eu vou sentir muito a sua saudade hoje lá na escola. E só se eu pudesse guardar essa fala, assim, para sempre, né? Porque eu sei que vai chegar o dia que ele não vai, talvez, falar mais isso. Então, todos os dias à noite que a gente pode abraçar
e tá com eles ali para fazer um devocional, para estar na cama. Por mais que às vezes eu tô cansada, o moço tá cansado, a gente deita com eles para orar. É o meu melhor momento do dia. O dia que eu tenho que levantar ele da cama, eu encho ele de beijinhos, levanto. Daí às vezes eu levanto, né, tipo, falando baixinho e tudo mais. Daí ele, mamãe, você não falou bom dia pra mim. Eu digo, ô filho, bom dia. A mamãe tá dizendo aqui te amo, tudo, mas ele queria saber o bom dia. Então, assim, né, vai acabar. Essa fase de exaustão vai passar. Vão vir outras fases, né, que eu digo essa exaustão mais física, porque eles exigem bastante Essa da gente. dependência, né, dos filhos da quando gente, crianças, né, a gente sabe que aqui nós estamos, né, quando a gente já falou sobre isso em algum devocional, né, tem que ter primeiro Deus, depois o nosso cônjuge, depois os nossos filhos. Então, os nossos filhos ali estão depois do cônjuge. Mas às vezes a gente sabe que no casamento a gente vai ter que colocar prioridades. Então, em vez de atender o moço ou alguma coisa, eu vou ter que alimentar as crianças, né? Então, são prioridades. E esse é o momento. Geralmente, quando eles são menores, a prioridade é deles. Quanto menores eles são, principalmente para nós, né, mulheres, é a questão de amamentar, é a questão ali de estar perto, é a questão dos cuidados, é a questão que a criança depende mais da gente. Então, o pai vai ficando mais de lado, mas isso não quer dizer que isso aí inverteu. Mas vai chegar o tempo, vai chegar o dia em que eles vão sair, que as flechas vão ser lançadas. E vai ficar só nós dois novamente. Filhos não são crianças, não são filhos. E eles vão, sempre, eles vão ter a família deles e eu vou ter que ensinar o Noah a amar mais a esposa dele do que ele me ama. Nós vamos ter que ensinar a Zoe a amar mais o esposo dele do que o pai. Porque a família deles vai ser a prioridade deles. E se a gente se ama como casal, se a gente está junto como casal, e se a gente mostra segurança no nosso casamento, né, na nossa relação, eles vão ver isso, né? Se a gente tem essa oportunidade de estar junto. Então é isso, gente. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo essa semana aqui, um empresário aqui dos Estados Unidos, muito rico, e perguntaram para ele qual que era, o que ele tinha de maior valor, o que era que ele sentia que tinha mais valor para ele. Ele disse que o que ele tinha mais valor para ele era os filhos em volta dele. Quando ele poderia ter os filhos já estão adultos, quando ele tinha momentos que todos os filhos estavam junto com ele. Porque ele disse que não há dinheiro no mundo que pague isso. E ele disse que a maior riqueza é seus filhos sentirem prazer na sua presença. Ele disse assim, a melhor coisa que tem, para mim, mais valiosa, é saber que os meus filhos se sentem bem comigo. Se sentem prazer em estar comigo. Prazer em ouvir, né? Ouvir os meus conselhos. É algo assim que é um desenvolvimento, como a Bianca falou, a criança, o filho não é criança para sempre. Então, chegará um momento que ele vai crescer, vai seguir o caminho dele, mas que ele sinta prazer em voltar. Que não seja um tchau definitivo, mas que ele sinta prazer em voltar na casa do pai, que ele saiba que é a casa do pai e da mãe, que ele saiba pedir, que ele saiba que no momento de dúvida ele tem para quem ligar. Que você desenvolva esse relacionamento com seu filho, que Deus lhe dê graça para você ter esse relacionamento de uma maneira que quando seu filho for testado lá fora, quando alguém chegar para oferecer algo para ele, ele vai dizer não. Ele vai ter força, vai ter caráter para dizer não. Ele vai dizer, isso vai contra os ensinos do meu pai e da minha mãe. Minha gente, esse é o episódio. Foi Filhos consagrados. Filhos consagrados. E como o moço falou, né? É possível. É possível. Né? Hoje nós vimos aqui exemplos de Samuel, exemplo de Moisés, que é possível na tenra idade.
hoje falando para os papais aí de crianças menorzinhas, é possível você implantar o amor de Deus na vida das crianças desde a tenra idade, né? É possível você consagrar o seu filho que ainda nem foi gerado para Deus, porque isso que me chama muito a atenção na vida de Ana. Ela já consagrou antes de ter, né? Antes de ter. Então a fé dela, né? Então se você está passando por isso hoje, se você quer gerar, se você está esperando aí o seu milagre, como foi Samuel na vida de Ana, consagre ele primeiramente a Deus, que as demais coisas estarão por vir. Eu quero encerrar esse episódio com um paralelo entre Ana e Jó. Jó agradeceu a Deus pelo que ele perdeu, que foram os 10 filhos. A gente relativiza muito, a gente suaviza muito a história de Jó, e você, às vezes a gente fala mais das vitórias de Jó. Mas Jó, em um dia, ele pegou na alça de 10 caixões, ele enterrou os 10 filhos. E ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Ele agradeceu a Deus pelo que perdeu, e Ana agradeceu a Deus pelo que não tinha. Então o segredo está aí, você ter um coração grato ao Senhor, você consagrar ao Senhor. Porque Jó, quando sacrificava ao Senhor, ele sacrificava também pelos filhos. Senhor, porventura, se meus filhos cometeram algum pecado, aqui está o sacrifício pelo perdão deles. E Ana, antes de ter seu filho, não tendo ali certeza de que engravidaria, mas tendo certeza para quem ela estava pedindo, quando ela consagrou, que ela entregou ao Senhor, ela obteve o resultado. E depois ainda engravidou mais 3 vezes. Eu acho que foi. Gente, que episódio. Consagrar os filhos. Tem sido maravilhoso estar aqui compartilhando com vocês, estar falando. E eu queria dedicar esse episódio aqui, essa semana, aí no Brasil, em Blumenau, mais precisamente, passamos por uma tragédia onde 4 crianças tiveram sua vida ceifada de uma maneira brutal. Isso mexeu muito com o mundo inteiro e mexeu muito com a gente que tem filhos pequenos. Então eu quero dedicar esse episódio, eu não sei se vai chegar neles, mas eu quero dedicar aos pais dessas crianças. Eu vi um testemunho de um pai com uma fé que eu não sei se eu teria, se algo assim acontecesse comigo. Mas o desejo do nosso coração, a nossa oração, é que o Espírito Santo console o coração de vocês. Que o Espírito Santo, de alguma maneira, venha trazer um bálsamo para aliviar essa dor que eu acredito que está sendo imensurável. Aos familiares, aos amigos, aos professores que também perderam, porque eu acredito que também amavam essas crianças. Então esse episódio, consagrar os filhos a Deus, é dedicado a vocês que passaram por esse momento. Nosso abraço, nosso carinho, a nossa oração. E o pedido nosso é que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a sua família em nome de Jesus. E até a próxima.